Aleluias, glórias ao Senhor. Vamos continuar falando do livro de Apocalipse. Agora nós vamos falar do capítulo 3, versículos 7 a 13, sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. E a palavra fala assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bom, Filadélfia. Filadélfia era uma igreja fiel que guardava a palavra de Cristo e não o negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistido à conformação às tendências malignas das demais igrejas e perseverado na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho, do Novo Testamento. Por causa da perseverança deles na Filadélfia, Deus promete livrá-los da hora da provação. A promessa de Cristo no sentido de livrar os fiéis de Filadélfia da hora da tentação é idêntica à promessa bíblica aos Tessalonicenses de que seriam preservados da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1 fala sobre isso. Esta promessa é válida para todos os fiéis de Deus em todas as eras. E essa hora inclui o tempo divinamente determinado para a provação, ira e tribulação, e sobrevirá a todo mundo nos últimos anos dessa era, imediatamente antes do estabelecimento de Cristo na terra. A respeito desse tempo, a Bíblia revela as seguintes verdades. Primeiro, em tempo de tribulação, envolve a ira de Deus sobre os ímpios. Segundo, esse período de provação também inclui a ira de Satanás contra os fiéis, isto é, contra os que aceitarem a Cristo durante esse período terrível. Para eles haverá fome, sede, exposição às intempéries, e muito sofrimento e lágrimas. Experimentarão de modo indireto as catástrofes naturais da terra, da fome e da morte, e serão perseguidos, torturados, e muitos sofrerão o martírio. Sofrerão as assolações de Satanás e das forças demoníacas, e violência de homens ímpios e perseguição da parte do anticristo, e perderão suas casas e terão de fugir aterrorizados. Será um período terrivelmente calamitoso para quem tiver famílias e filhos. Será tão terrível que os santos que morrerem são tidos por bem-aventurados, porque descansam da sua lida e ficam livres da perseguição. Terceiro, quanto aos vencedores anteriores àquele tempo, Deus os preservará da tribulação através do arrebatamento, quando os fiéis encontrarão o Senhor nos ares, antes de Deus derramar a sua ira. E esse livramento é uma recompensa àqueles que perseverarem em guardar a palavra de Deus, mantendo a fé verdadeira. E quarto, os crentes de nossos dias que esperam escapar dessas coisas que estão para vir sobre o mundo, só o conseguirão mediante a fidelidade a Cristo, sua palavra e a vigilância constante em oração, para não serem enganados.
A estreita conexão entre esses versículos e o 10 indica que, primeiro, a vinda de Cristo para arrebatar a terra e sua igreja será o meio de livramento dos fiéis, que o livramento da hora da provação e da tribulação será reservado somente aos que permanecerem em Cristo e na sua palavra. Bom, hoje vai ser mais comprido um pouquinho, mas nós somos fracos ou vencedores. Pelo menos numa coisa, os cristãos de hoje são parecidos com os da Filadélfia, dos quais fala o texto bíblico. Eles tinham pouca força, pareciam não ter impacto sobre o mundo à sua volta. Mas somos parecidos tanto no que eles têm de mais positivo. Jesus diz: você tem seguido os meus mandamentos e tem sido fiéis a mim. Temos seguido os mandamentos do Senhor. O que significa seguir? Significa pegar-se ao que Deus ensina e oferecer. Quer dizer, viver de acordo com a palavra de Deus e ensiná-la, considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar, conforme diz Lutero na explicação do segundo mandamento. E sem ela, seguiremos a nossa própria opinião ou a de outras pessoas. Seguiremos falsos mestres, falsas doutrinas, que nos ensinam a buscar sentido de salvação em ídolos, em qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Irmãos, certamente não é fácil guardar a palavra de Deus, de Jesus, no mundo pós-moderno em que não se acrescenta numa verdade, né? Não se acredita numa só verdade. Mas é ela que nos une ao Senhor. Ela nos traz tudo o que ele conquistou: perdão, vida e salvação. Por isso, é tão importante guardá-la, amados e amadas. Do contrário, estaremos negando o próprio Cristo e perdendo tudo o que ele nos quer dar. Jesus elogiou a igreja de Filadélfia, que, embora fraca, guardou a sua palavra e não negou o seu nome. E nós hoje? Estamos apegados à palavra? Não a abandonamos em favor de falsas opiniões humanas contrárias à verdade? Que Deus nos guarde disso, pois o vencedor que recebe a coroa da vitória é aquele que permanece fiel a Cristo. Aleluias! Senhor meu Deus, gracioso Pai, gracioso Senhor Jesus. Sabemos que a tua palavra é a verdade que liberta, salva e dá vida. Torna e conserva-nos fiéis a ti e aos teus ensinamentos, porque, então, apesar de nossa aparente fraqueza, seremos mais que vencedores em ti. Amém e amém.